Boa tarde, bem-vindos a mais um programa de Economia do Real. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. Miguel Castelo Branco, é neurocientista, é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é o diretor do ICNAS, diretor do IBILI, entre dezenas de prémios que já recebeu, que foram muitos, foi vencedor do prémio Pfizer da Investigação Clínica em 2006, foi vencedor do Grande Prémio Bial da Medicina em 2009, foi condecorado em 2011 pelo Presidente da República, Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, e já este ano, já em 2015, foi vencedor do Prémio FLAD para a Investigação Aplicada. Bem-vindo, Dr. Miguel Castelo Branco. Diga-me uma coisa, o seu trabalho tem a ver com a ciência e com a medicina. Como se considera? Considera-se médico ou cientista? Se perguntar a um médico, diz que eu sou um cientista. Mas sinto que ainda mantenho a alma de médico. Aliás, muita da investigação que eu faço lida com doentes, desde pessoas com autismo, com doenças do que chamamos de neurodesenvolvimento, até pessoas com doenças neurodegenerativas. Portanto, o contacto com a doença e com as pessoas e com os familiares mantém-se muito presente e acabou por condicionar muito a minha investigação. Há a investigação básica em medicina, em que a pessoa quase que nem vê o doente, mas no meu caso eu diria que isso não acontece. Portanto, eu considero que tenho uma dualidade de médico e cientista. Pois eu também digo isso porque sei que abdicou do internato complementar por ter optado pela investigação, não é? Foi mais ou menos isso. Na altura, quando eu entrei para um programa doutoral, nos anos 90, hoje fala-se muito na figura do médico cientista, aquilo que os ingleses chamam clinician and researcher. Na altura não havia programas doutorais para médicos e, portanto, foi uma opção que foi também um bocadinho forçada. Eu entrei no programa doutoral da Gulbenkian, que na verdade era um programa em medicina e biologia, portanto tentei enverdar por uma carreira em que houvesse uma ligação à medicina, mas o que havia era esse programa que na verdade não me permitiu continuar o internato médico. E depois as pessoas, na altura optei de facto pela ciência porque não havia a possibilidade de conciliar uma carreira em que faria medicina clínica e ao mesmo tempo investigação. Depois, com o tempo, foi-se tornando cada vez mais difícil de conciliar. Eu tive 6 anos no estrangeiro e quando voltei ainda ponderei voltar à clínica. Acabei por optar por um percurso em que, mantendo algum contacto com a realidade clínica, declaradamente o que eu faço é de facto investigação. Como já referenciei, é o diretor do IBILI. Explique-nos o que é o IBILI. Pronto, o IBILI é uma instituição na área da investigação, é uma unidade de investigação que tem cerca de 25 anos. Foi fundada pelo professor Cunha Vaz, na área das ciências da visão. É uma unidade de investigação que tem mantido a tradição de excelência na área da visão, mas tem alargado um bocadinho a área de intervenção também para a área das neurociências, quer mais fundamentais, quer mais clínicas. E, nesse sentido, fez um consórcio recente com o Centro de Neurociências, um consórcio que foi avaliado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Felizmente, conseguimos manter a avaliação internacional de excelente e, portanto, é uma unidade de investigação que tem o seu orçamento próprio. Em conjunto com o CNC, nós temos quase 200 doutorados e, portanto, eu diria que é uma unidade de investigação que faz investigação de ponta naquilo que nós chamamos investigação em translação. O que é que eu quero dizer com isto? É a investigação que vai desde a molécula até ao homem, ou seja, vai desde a bancada do laboratório até à resolução de problemas que têm a ver diretamente com o doente. E eu diria que nesse aspecto é uma unidade de investigação única no país e até com alguma relevância internacional. E em Coimbra? Pronto, é uma unidade de investigação de Coimbra, que é única na área daquilo que nós chamamos de imagem médica. Portanto, todas as ferramentas para visualizar o corpo, portanto, a imagiologia médica, de facto é única no país e até a nível internacional é difícil encontrar uma infraestrutura, e aqui tenho que falar do ICNAS, portanto, a investigação que se faz... Que eu lhe iria também perguntar o que é o ICNAS, não é? O ICNAS é uma infraestrutura de apoio à investigação na área da imagem médica e, portanto, toda a investigação que nós fazemos no IBILI sem o ICNAS não seria possível. Portanto, nós temos equipamentos muito avançados, nomeadamente... São complemento uma da outra? Complementam-se uma com a outra, ou seja, o ICNAS é mais uma plataforma
tecnológica que permite aceder à tecnologia de ponta. No IBILI nós temos um corpo de investigadores que tira partido dessa plataforma. Portanto, formalmente o ICNAS é uma unidade orgânica da Universidade de Coimbra. Portanto, ao nível das faculdades, a diferença que o ICNAS tem em relação a uma faculdade é que está muito mais vocacionada para a investigação, enquanto as faculdades estão mais vocacionadas para o ensino e investigação. O ICNAS dá muito apoio àquilo que nós chamamos de teses de mestrado e doutoramento. Portanto, o segundo e terceiro ciclo, sobretudo na área da medicina, da engenharia biomédica, da bioquímica, da biologia. Portanto, o ICNAS é um instituto muito interdisciplinar e, portanto, tem até parcerias com a indústria, algo que é mais difícil fazer no IBILI, que no fundo é uma unidade de investigação dentro da Faculdade de Medicina, da Universidade de Coimbra. Portanto, enquanto o IBILI não tem autonomia administrativa e financeira, o ICNAS também não tem, mas tem muito mais facilidade em fazer parcerias com a indústria e em transferir conhecimento não só para a medicina clínica, mas também para a indústria. Temos, por exemplo, acordos com a Siemens, temos inclusivamente programas em que há bolseiros da Siemens e temos acordos com outros parceiros industriais mais na área dos ciclotrões. O ciclotrão é um pequeno acelerador de partículas que nos abre a possibilidade de sintetizar moléculas marcadas com isótopos, portanto moléculas que nós, agora estou a ser um bocadinho técnico, mas são basicamente moléculas que nós podemos injetar no sangue e visualizar o seu trajeto no corpo. E isso só é possível se tivermos um acelerador de partículas que nos permita ajudar a sintetizar essas moléculas que depois nós visualizamos no corpo. E por isso é que nós dizemos que podemos visualizar as moléculas e por isso é que falamos em imagem molecular. Que é uma coisa, e daí também podermos dizer que vamos da molécula ao homem. Podemos ver como é que as moléculas se comportam no corpo humano. Miguel, sei que o seu trabalho tem contemplado doenças como a doença de Alzheimer, Parkinson, ou seja, são doenças que ainda não têm cura. Por isso são mais assustadoras, penso eu, não é? Sim. Estamos perto de terapias para essas doenças ou não? Pois, eu iria começar primeiro qual é que é o contributo que o ICNAS tem para a doença de Alzheimer. E basicamente retorno ao assunto anterior, que é nós conseguimos visualizar a molécula que se acumula enquanto a pessoa vai envelhecendo e que se acumula particularmente na doença de Alzheimer. Essa molécula chama-se amiloide. E nós basicamente conseguimos sintetizar um composto que nos diz a quantidade de amiloide que o cérebro está a acumular. Portanto, o ICNAS tem uma contribuição muito importante para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. E nós, ao fazermos o diagnóstico precoce, conseguimos testar mais precocemente também novos tratamentos. O ICNAS e o IBILI também... Pode ser, vocês podem ver ou descobrir mais ou menos se a pessoa vai ter essa doença daqui a X anos. Exatamente, porque o facto de nós podermos visualizar como é que essa molécula está a acumular no cérebro, permite-nos até saber, e é conhecido já, que a pessoa só desenvolve sintomas, só perde a memória, depois de muitos anos de estar a acumular amiloide. Assim como na doença de Parkinson, a pessoa só começa a ter tremor, depois de muitos anos... Também é possível detectarem prematuramente? Sim, nós também temos uma técnica, portanto também podemos fazer imagem molecular, que basicamente nos diz que a pessoa está a perder neurónios, numa região muito particular do cérebro, que sintetiza uma molécula muito especial, a que nós chamamos de dopamina, e nós conseguimos visualizar isso no cérebro até antes das pessoas terem os sintomas. E, portanto, entramos numa era em que estas ferramentas muito sofisticadas de diagnóstico nos permitem entrar na era da medicina preventiva. E, portanto, o ICNAS da Universidade de Coimbra é muito interessante para a indústria farmacêutica, porque nos permite testar novos tratamentos numa fase preventiva, em que a doença ainda é tratável ou até que se consegue prevenir. Agora, nós também fazemos investigação diretamente na área dos tratamentos. Como? Porque os radioisótopos, as moléculas que são radioativas, elas próprias podem tratar pela radiação local que têm num tumor. E, portanto, também estamos a desenvolver investigação diretamente na área do tratamento, usando moléculas que, por emitirem radiação, destroem localmente tumores.
Por outro lado, nós podemos, uma empresa farmacêutica ou a indústria, quando desenvolve uma nova molécula para tratar uma doença, aquela passagem do animal para o homem é uma passagem muito delicada, não é? Porque, Claro. aliás, já ouviu-se falar há pouco tempo que foi criado uma unidade até aqui em Coimbra para fazer esse tipo de testes, não é? E basicamente, quando nós queremos passar do animal para o homem, a primeira preocupação não é se o efeito terapêutico resulta, a primeira preocupação é se é tóxico ou não. E as unidades, aquilo que nós chamamos de unidades de ensaios clínicos, que nós chamamos de fase 1, é a fase em que nós estamos a ver se é tóxico ou não. O ICNAS tem uma solução para isso, a que nós chamamos fase 0, em que nós conseguimos injetar estas moléculas em doses tão ínfimas, que não têm qualquer efeito no corpo, e conseguimos, se elas se distribuem nos órgãos onde nós queremos ter um efeito terapêutico. Precisamente porque ao marcarmos radioativamente, não precisamos de injetar em doses que tenham um efeito nocivo no corpo. E aí dá para detectarem se é tóxico ou não? Dá para detectar se acumulam nos órgãos onde nós queremos ter um efeito terapêutico, e a indústria farmacêutica, antes de chegar aos ensaios de toxicidade, vai primeiro testar se nós atingimos os órgãos-alvo. Por exemplo, nós fomos contactados já há pouco tempo por um investigador francês que queria testar um novo medicamento no autismo e basicamente nós propusemos marcar essa molécula para ver se ela realmente chega onde se pretende no sistema nervoso central. E portanto eu diria que vivemos uma era fascinante porque temos tecnologia muito avançada que nós acreditamos que pode diagnosticar doenças, tratá-las. Eu tenho focado muito aqui nas doenças do sistema nervoso central, mas no caso do IBILI e do ICNAS nós também temos estudos na área das doenças cardiovasculares, por exemplo, do risco de AVCs. Temos também investigação na área da oncologia, por exemplo, temos todo um conjunto de moléculas. Mas também para detectar prematuramente? Por exemplo, no cancro da próstata, nós temos moléculas para marcar, basicamente, para detectar precocemente se há neoplasias na próstata, e estamos até na fase de construção, em colaboração com o CHUC, os hospitais da Universidade de Coimbra, de uma unidade de diagnóstico avançado para os tumores da próstata. E isto porquê? Porque temos a ressonância magnética, temos o PET, temos a capacidade de sintetizar moléculas que depois vão marcar precocemente, visualizar precocemente um processo tumoral na próstata. Portanto, temos química e temos também várias modalidades de imagem médica. E, portanto, isto para dizer que o ICNAS, no meu caso, a minha investigação pessoalmente, está muito centrada no sistema nervoso central, mas de facto tocamos em várias áreas que são importantes para a medicina, nomeadamente a oncologia. Eu, por exemplo, eu posso ir ao ICNAS fazer um exame para saber se um dia vou ter Alzheimer ou Parkinson? Pode. Normalmente esses exames são pedidos pelo médico que entende que aquele exame é necessário. Mas, portanto, o ICNAS presta... Isso é hereditário, esse tipo de doenças ou não? A doença de Alzheimer? Sim, de Alzheimer ou de Parkinson. Há formas de Alzheimer e de Parkinson que são hereditárias. Aliás, o grande problema da doença de Parkinson não é tanto o diagnóstico, porque o médico vê se a pessoa está rígida ou tem tremor. Aliás, um leigo quase consegue diagnosticar. Pois, por causa de... Agora, a questão é diagnosticar de forma precoce, porque hoje nós percebemos que a pessoa até tem sintomas que não são motores, no caso da doença de Parkinson. Pois. A pessoa começa a perder o olfato, começa a deprimir, e isso está relacionado, começa a ter sintomas que não são motores, antes até dos sintomas motores aparecerem. Não quer dizer que seja sempre o caso. Antes de ser aqueles sintomas visíveis, mais visíveis. Sim. E, portanto, nós queremos ver antes de começarem a aparecer esses sintomas. Mas no caso da doença de Parkinson em concreto, há várias causas de doença de Parkinson. Há formas genéticas, há formas que são secundárias à toxicidade, há outras formas que até são demenciais e, portanto, a resposta ao tratamento depende muito do tipo de parkinsonismo. E, portanto, nós podemos contribuir com as nossas técnicas, ou assim esperamos, com as nossas técnicas de imagem médica, a diferenciar os subtipos de parkinsonismo. E isso é muito importante depois na abordagem terapêutica. Falando agora de novos medicamentos, o que é o radiofármaco? Pronto, um radiofármaco tem a componente do fármaco, portanto é um fármaco como outro qualquer,
só que ele tem a particularidade de ser radioativo, porque nós incorporamos nesse fármaco uma molécula especial, pode ser carbono ou pode ser flúor, e nós incorporamos uma molécula que lhe confere a capacidade de emitir radiação. Portanto, o radiofármaco é um fármaco especial. É uma molécula que é radioativa porque nós pusemos lá, portanto, um núcleo que é radioativo. E por ser radioativo nós conseguimos detectá-lo por imagem médica. Portanto, é basicamente isso. A Universidade de Coimbra tem o mérito de ter produzido o primeiro radiofármaco português, de marca portuguesa, portanto, fizemos todo o licenciamento para isso, que é basicamente a fluorodesoxiglicose UC, a FDG-UC. Portanto, o radiofármaco, em certo sentido, neste sentido, é um medicamento, só que tem a particularidade de ser radioativo. Miguel, o seu trabalho, como estamos aqui a falar, de investigação, tanto no ICNAS como no IBLI, utiliza tecnologia muito avançada, como já explicou. Não há perigo dos médicos prestarem mais atenção às máquinas que às pessoas? Não se corre esse perigo? Eu, felizmente, considero uma pessoa que presta mais atenção ao doente que às máquinas. Agora, concordo consigo que a tecnologia, muitas vezes, corremos o risco potencial de afastar os clínicos dos doentes. Ou seja, é preciso haver tempo para falar com o doente. Aliás, eu entendo que não se deve usar a tecnologia, por exemplo, no caso do diagnóstico. Eu não defendo a ideia que nós devemos usar necessariamente este tipo de tecnologias para o diagnóstico, se for possível fazê-lo clinicamente. Portanto, a tecnologia não substitui a interação médico-doente, nem substitui a conversa que o médico deve ter com o doente. Essa conversa e o exame, aquilo que nós chamamos a pesquisa de sinais e sintomas, é importante no diagnóstico, mas mais importante do que isso é o conforto que o doente tem em sentir o médico como um companheiro. E, portanto, há de facto esse perigo. Sim, a presença do médico é importante, o conversar, o diálogo com o doente, sem dúvida. Agora, toda a complexidade da medicina moderna, muitas vezes acaba por afastar o médico do doente pela falta de tempo. Mas as duas coisas não são incompatíveis, porque às vezes a tecnologia também nos faz ganhar tempo. Ao termos tecnologias que nos permitem fazer o diagnóstico de forma mais rápida, e isso não acontece só com o médico, acontece com outros profissionais de saúde. Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que todo o trabalho, e eu aqui se calhar vou ser provocadora, grande parte do trabalho de enfermagem pode ser reequacionado, uma vez que nós hoje já dispomos de tecnologias que podem estar à cabeceira do doente, podemos medir sinais vitais, sem o enfermeiro ter que se deslocar à sala, porque podemos medir o ritmo cardíaco, a pressão arterial, a glicémia. Ou seja, temos todo o acesso a uma tecnologia que permite ao enfermeiro ganhar tempo, se calhar para fazer outras coisas. Vai monitorizando o doente sem ir lá ao pé dele. Isso é possível fazer, quer no hospital, quer até remotamente. E eu acredito, é claro que a gente pergunta, então isso muda... Isso resulta, deve ser questão, se calhar, de algumas pessoas, para quem não sabe, quem não está na área, como está o Miguel, não é? É assim, se nós temos a tecnologia que permite ao enfermeiro ganhar tempo para fazer outras coisas com o doente, sim, é ótimo. Nomeadamente, imaginemos um doente do foro da neurologia, ele estimular cognitivamente o doente e alocar melhor o tempo que tem dentro da enfermaria. Portanto, se nós temos informação que pode ser automatizada, por que não tirar partido dessas tecnologias? E isto é uma questão que se vai colocar no futuro muito próximo na gestão hospitalar. Claro. Fale-me sobre o autismo, que sei que também está nessa área, como já referenciou há pouco. Ou seja, que trabalhos é que tem desenvolvido neste problema no autismo? Pronto, eu lembro-me quando estive É o vice-presidente da APPDA, pois, não é? Ou seja, também há um aspecto pessoal, portanto, eu tenho um filho que está no espectro do autismo, mas curiosamente o meu interesse por esta área, que nós chamamos de neurodesenvolvimento, vem muito antes disso. Vem muito sempre me fascinou pela capacidade do cérebro, com o treino, conseguir aquilo que nós chamamos a plasticidade do cérebro, conseguir vencer desafios, ou seja, e isso acontece no autismo, mas também pode acontecer
no acidente vascular cerebral. Sempre me fascinou a capacidade das pessoas conseguirem superar pelo treino. Nós podemos ver isso a nível da alta competição, não é? Nós pensamos no Cristiano Ronaldo, muito do que ele consegue é pelas horas de treino que ele faz. E isso aplica-se muito também às doenças. Quer da visão, que é uma área em que eu também trabalhei muito, quer das áreas do autismo ou do neurodesenvolvimento. Aquilo que nós conseguimos fazer com o treino é inacreditável. Eu também trabalho numa área que Acho que é programarmos o nosso cérebro para isso? é nós pormos as pessoas a treinar tarefas cognitivas, porque todos nós aprendemos. Portanto, o autismo não é uma doença neurodegenerativa e, nesse sentido, nós podemos transformar aquilo que eu digo, a potência em ato. Se nós treinarmos muitas pessoas, elas surpreendem-nos porque conseguem atingir patamares que nós antes não imaginávamos. E isso é uma coisa muito gratificante neste tipo de doenças, porque nós vemos que com o treino as pessoas conseguem ir muito longe. E, por exemplo, eu também tenho lidado com outras patologias genéticas, agora não vou dizer o nome. Eu conheço pessoas com patologias genéticas, com a mesma doença, umas sabem ler e outras não. E a gente pergunta, isso é porque naquela pessoa a doença é mais grave? Muitas vezes não é. É simplesmente porque não foi suficientemente estimulada. Pois. E portanto, é uma área que sempre me interessou porque nós conseguimos obter resultados. Claro que, quando nós pensamos, há doenças e doenças, nós temos que estabelecer objetivos que sejam realistas, não é? Mas aí entramos, também como qualquer pessoa sem doença, mais do que estar preocupado com os objetivos dos outros, a autossuperação. E nós vermos que a pessoa se consegue superar e atingir objetivos que à partida considerava que não eram atingíveis. E, portanto, a recompensa que nós temos, até na parte médica, não é? De estabelecermos um programa de reabilitação e vemos que ele tem resultados, e nós fazemos muita investigação de ver quais são os limites do cérebro. E, portanto, nesse aspecto, o autismo é um grande desafio, porque cada doente é um doente, eles são todos iguais e são todos diferentes. Isso acontece também muito noutras patologias que nós estudamos, acidentes vasculares cerebrais, em que as pessoas conseguem recuperações quase milagrosas, porque se aposta muito no treino. Portanto, o autismo nesse aspecto para mim é um exemplo em que o grande desafio, na verdade, é tornar aquele cidadão autónomo. Há vários objetivos, um deles é a pessoa conseguir adquirir o máximo de autonomia nas suas atividades do dia-a-dia. Curiosamente, nós também temos esses objetivos nas doenças neurodegenerativas. Aí sofremos um bocadinho com o facto de nós sabermos que as pessoas vão perder neurónios, e, portanto, o que nós queremos aí, os objetivos que nós definimos aí são diferentes. É atenuar a perda cognitiva, ou seja, a pessoa ser autónoma durante mais tempo, mas também, que é uma coisa que às vezes não se pensa, atenuar o impacto que isto tem nos cuidadores e nos familiares. Exato. E, portanto, aí os projetos que nós temos é criar um ambiente que propicia a pessoa ser o mais produtiva possível. Portanto, dependendo da patologia, nós temos objetivos diferentes. No caso concreto do autismo, eu estou muito satisfeito com o ecossistema que nós conseguimos criar, porque basicamente temos associações de doentes, temos uma residência autónoma, que foi de um projeto que o IBILI está associado, com a Associação de Autismo, onde nós temos pessoas com autismo a viver e contentes porque vivem numa casa com alguma autonomia. Em que temos projetos que também envolvem empresas, aquilo que nós chamamos o Assisted Living, que é uma residência que tem detectores de alarmes, em que envolve uma empresa como a ISA, envolve o IBILI na parte dos jogos da reabilitação, e, portanto, vamos desde as empresas, das IPSS, até ao ambiente académico, e até à parte clínica, que é o Hospital Pediátrico, onde nós temos uma unidade de excelência, que é a Unidade de Neurodesenvolvimento, chefiada pela doutora Guiomar Oliveira, portanto, no CHUC, Hospital Pediátrico, e, portanto, temos todas as valências, temos psicólogos, temos médicos, temos engenheiros, estamos envolvidos num projeto europeu para desenvolver ferramentas de estimulação, a tal estimulação cognitiva que depois os leva a ser mais competentes, esperamos nós, na vida real. E, portanto, nesse aspecto, eu resolvo um bocado aquele dilema do médico e do cientista, porque nós sentimos que o que fazemos tem um impacto real na vida das pessoas. E por isso é que eu estou bastante satisfeito com estes projetos que nós temos tido na área do autismo.
Uma última questão, que tem a ver agora sobre economia, com o nosso programa. O que é que pensa da nova moda chamada neuromarketing? A palavra neuromarketing é uma palavra muito curiosa, porque é uma palavra que causa muitas alergias. Há muitas pessoas que ouvem falar em neuromarketing desligam logo, por causa das conotações e se calhar do sensacionalismo que tem sido dado ao tema, não é? Há pessoas que até evitam usar essa palavra e falam muito em falar na psicologia, o que é que a psicologia e as neurociências nos permitem dizer em termos do que a pessoa decide quando decide consumir algo. Não é? Portanto, eu estou interessado na temática da decisão, o que é que me leva a preferir Coca-Cola à Pepsi. E, na verdade, é muito curioso, porque pessoas que preferem Coca-Cola, como é o meu caso, se me for dado durante 50 milissegundos a provar, eu se calhar até prefiro Pepsi. Porque as pessoas, se provarem durante uma fração de segundo, preferem o que é açucarado. Mas se eu estiver a beber durante meia hora, claramente prefiro a Coca-Cola, porque não saturo. Portanto, as neurociências têm um grande contributo a dar em relação ao que as pessoas preferem. Mas isso tem a ver com o que o nosso cérebro decide? Porque há pessoas que dizem que o nosso cérebro comanda tudo. E há quem diga que não. Há uma neurociência da decisão sobre a preferência do consumo. E nós estamos interessados nisso. Por exemplo, eu estou interessado, e nós estamos a fazer estudos no IBILI e no ICNAS, em que damos às pessoas a beber a cheirar água de rosas e café, e eu gosto de saber o que é que leva no nosso sistema emocional a preferir determinados sabores e cheiros. E isso tem ligação com o neuromarketing no sentido que uma empresa de perfumes certamente tem interesse, se investe numa nova marca, naquela fragrância, tem interesse em perceber se há uma fisiologia, se uma pessoa... Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Há pessoas que detestam coentros e há pessoas que adoram. É o meu caso. Eu estou no caso dos que adoram. Também eu. E isso, pelos vistos, até há fatores genéticos. Né? Outra questão é porque é que a pessoa, quando é miúda, detesta nabos ou detesta bacalhau e com o tempo passa a gostar. Porque é que os miúdos adoram fast food? Tudo isto tem a ver com o cérebro numa determinada idade. Portanto, eu acredito que as neurociências têm muito a dizer sobre a escolha e sobre o consumo. E isso entra no neuromarketing. Agora, há empresas de neuromarketing, né, que vendem coisas, tenho que o dizer, que são sensacionalistas e que nem sabem o que é que estão a dizer. Agora, eu acho que existe um espaço para as neurociências ligadas ao neuromarketing. Portanto, eu posso lhe dizer que uma coisa que mexe com a pessoa, com as emoções da pessoa, nós conseguimos detectar. Mas depois temos de ter cuidado com as interpretações que fazemos em relação a isso. Portanto, a palavra neuromarketing está muito contaminada. Existe aquele livro Biology, que não é biologia, é buy de comprar em inglês. Sim. E pronto, as pessoas vão muito atrás disso e depois torna-se muito sensacionalista. Eu conheço uma empresa na Holanda. As nossas técnicas são muito interessantes nessa área, porque eu consigo ver no cérebro que partes do cérebro, nomeadamente se a pessoa, quando responde a um estímulo, as emoções ligam ou não. Eu consigo perguntar, imagina uma empresa que quer tocar o lado erótico. Eu consigo saber se isso mexe com a pessoa ou não, usando técnicas de ressonância magnética funcional e usando sensores fisiológicos. Portanto, eu acho que há espaço para isso e que isso vai ter futuro, e para lhe ser franco, até estou interessado nisso. Agora, nós temos de ter cuidado com o abuso que se fazem com esses conceitos. Sim, sim, claro. Há uma curiosidade minha que eu às vezes ouço falar, que há quem defenda que o nosso cérebro, quando nós fazemos alguma coisa ou quando nos questionam alguma coisa e nós vamos responder, que o nosso cérebro já decidiu a resposta. Sim, isso é uma área que nós estamos a estudar. Bem, aliás, mas acha que é assim? Defende isso? Acha que o nosso cérebro primeiro decide e depois nós é que dizemos, sim, eu quero... Isso é uma das áreas mais quentes da neurociência e da neurofilosofia, porque que até leva a uma questão que é o determinismo. Ou seja, a pessoa acha que decide, tem livre-arbítrio e que decide quando lhe apetece e como lhe apetece. E há uns estudos do Libet, da neurofisiologia, que diz o cérebro, uns segundos antes, a decisão já está tomada. Ele é que decide, exato. Isso nós conseguimos saber.
antes da pessoa carregar o botão, conseguimos saber qual é que vai ser a decisão direita ou esquerda, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha livre-arbítrio. É uma coisa, digamos que é uma questão não resolvida. É uma área que nós até estamos a investigar no sentido, eu consigo dizer, talvez um segundo antes, o que é que a pessoa vai decidir. Mas entramos na própria questão da consciência da pessoa. Porque se calhar a consciência já está formada um segundo antes da pessoa carregar. Isso é uma área tremendamente interessante. Outra que eu acho que as tecnologias que nós fazemos conseguem responder é, claramente eu consigo dizer o que é que a pessoa decide sem lhe perguntar. Isso nós conseguimos. Assim como conseguimos dizer, olhando para o cérebro, se a pessoa sentiu o cheiro ou não. Portanto, isso são áreas fascinantes das neurociências que nas próprias neurociências não estão resolvidas. Por exemplo, eu talvez consiga saber qual é que é o vestido que a pessoa prefere, ou a cor, ou a fragrância, sem ela dizer, mas isso não quer dizer, em termos de neuromarketing, que isso me adianta mais do que a própria pessoa responder. São áreas fascinantes e por isso mesmo eu estou interessado. Teríamos aqui muito mais que conversar, mas teremos que ficar por aqui. Agradeço-lhe muito a sua presença. Obrigado, eu. Obrigada. E nós voltaremos na próxima semana. Obrigada.